Hoje, 11 de novembro de 2008, projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, com a Unimonte. Aqui quem está falando é o historiador Roberto Tavares, está junto aqui conosco nesse depoimento o professor Cláudio, que é uma presença também do historiador Dionísio. Boa tarde. Boa tarde. Professor, diga o seu nome, data de nascimento. José Consoli, nascimento em Santos, 25 de novembro de 1923. Nome de seus pais. Francisco Consoli e Rosina Dedio Consoli. O senhor fala um pouco dos seus pais. Bom, meus pais já faleceram há mais. Minha mãe já faleceu há 10 anos e meu pai há 30 anos. E só resta saudades deles, né? Não tem nada demais. Eles são italianos, o senhor falou? Italianos. Nasceram Quando eles vieram para cá? Como? Quando eles vieram para Santos? Vieram para Santos em 1921. Que região da Itália? Sul da Itália, Foggia. É perto de Nápoles. O senhor estudou aonde? Aqui em Santos estudei o primário no Cesário Bastos, Grupo Escolar Cesário Bastos, e o Colégio Canadá, que chamava-se, quando eu estive lá, era Ginásio do Estado. E depois você estudou? Depois estudei, aí fui para a Marinha Mercante, no Rio de Janeiro, para formar como oficial de náutica da Marinha Mercante. Que bairro o senhor residia? Aqui em Santos, quando eu nasci no José Menino, em frente à ilha Urubuquixaba. E ficou lá até quando? Eu fiquei lá até 12 anos. Depois mudei para outros locais aqui de Santos, na rua Oswaldo Cruz, rua Pasteur. Fiquei aqui até os 18 anos. Fala um pouco da sua infância. Pois não, eu nasci no Zé Menino, na Praia do Zé Menino, em frente à ilha Urubuquixaba, e naquele tempo o local era mais ou menos em frente, onde foi o Caiçara Clube, que agora tem vários prédios lá. Mas eu nasci numa casa que era junto ao Hotel Internacional, que era o maior hotel de Santos, e ficava bem em frente à ilha Urubuquixaba. E nasci em 1923. Era uma casa ao lado do hotel, e que me lembro da infância era que, na minha época, lá em 1900, quando eu tinha 10, 12 anos, eu me lembro que os aviões desciam na Praia de Santos. Chamava-se aeroplanos. E no Hotel Internacional, isso é um fato que eu me lembro da infância. Ao lado do Hotel Internacional tinha um rink de patinação e tinha um hangar para o aeroplano ficar guardado. Fato interessante é que, quando o avião descia na praia, ele primeiro dava um voo rasante, era para os banhistas se afastarem. Aí o segundo voo, ele pegava e descia. É lógico, eram aviões pequenos, chamavam-se aeroplanos, avião pequeno porte. Então, e descia. Isso aí durou até 1935, 36. Outro fato marcante da infância que eu me lembro eram os pescadores que puxavam rede, pescadores profissionais. Eles lançavam a rede a 800 ou 1.000 metros da praia e vinham com uma dupla de bois. Os bois é que ajudavam a puxar a rede. O que eu me lembro da infância era isso. Outra coisa, me lembro que a ida na Ilha Porchá, que naquele tempo era a Ilha Porchá, hoje em dia chamam de ilha, mas não é, aquilo é uma península. E no meu tempo, quando eu era garoto, para ir na Ilha Porchá, a pessoa precisava esperar que a maré descesse, porque o acesso era uma ilha, então, de acordo com a maré, a água não dá para passar. E quando alguém quis ir lá, alguma visita, pessoa de idade, eles usavam umas charretes, que eram puxadas por lá por uns portugueses. Então eles iam na Ilha das Palmas e voltavam, atravessavam a água com mais ou menos de 1 metro de profundidade. Tinha casa na Ilha
Porchat? Não tinha casa nenhuma, não tinha casa nenhuma. Tinha um pequeno edifício que era um cassino da Ilha Porchat, onde hoje é o clube da Ilha Porchat, mas ali era um cassino, que foi fechado em 1940, 41, quando o jogo foi proibido em Santos. Qual era a profissão dos seus pais? Meu pai era fotógrafo e minha mãe era de casa, de prendas do lar, como chamam de do lar. Né? E outra coisa que eu me lembro é que no Zé Menino, no meu tempo, isso, 1930 até 38, nós íamos jogar futebol no campo do Libertário. Onde era o campo do Libertário? Era onde hoje é o Orquidário. O Libertário era um clube amador, de futebol amador, que ficava justamente onde hoje é a Orquidária, era Praça Washington. Esse clube foi um dos primeiros clubes do Brasil de amadores. Isso aqui eu me lembro. O senhor jogava futebol? Enganava futebol. Eu joguei até uns 15, 16 anos, mas jogava. Era alvo direito. Além de futebol, o que fazia na infância? Quais eram os foguetes de infância? Eu era encarregado de buscar água na biquinha de São Vicente. Pegava-se o bonde 2, usava-se muita biquinha. Hoje em dia nem sei, parece que a água está contaminada, eu não sei. Mas no nosso tempo, o pessoal de Santos pegava os garrafões e iam até a biquina de São Vicente para pegar aquela água que era água considerada pura. Eu era encarregado de fazer esse serviço aí. Pegava o bonde 2, ia até São Vicente, enchia 3, 4 garrafões e voltava para Santos. Outra era correr atrás de balão também, falando na parte de infância, né? Naquele tempo, soltar balão não era ilegal, era coisa nova, corriqueira. E a minha grande esperança, todo ano, era soltar o maior balão de Santos, que era feito na cadeia de Santos. Era feito pelos presos. A cadeia de Santos é onde hoje é a Praça dos Andradas. E os presos chamavam balão enlanternado. Era o maior balão da cidade. Então a população ia para lá para assistir, soltar balão na véspera de São João. Isso são fatos da infância, alguma outra coisa que eu me lembro assim. Os jogos corriam atrás do balão? Corria atrás do balão. Às vezes saía atrás de Zé Menino e ia até Barapé, Campo Grande, atrás de balão com a vara e pegar. Outra função minha era comprar leite. Tinha uma espécie de sítios aqui no Marapé, saía do Zé Menino e ia comprar leite de cabra lá no Zé Menino, na rua João Caetano, junto ali do Morro Santa Terezinha. Tinha frio chip de cabra também, é isso? Era leite de cabra, leite de cabra. Outra coisa... Que ano o senhor entra na Marinha? Bem, quando acabei o ginásio Canadá, em 1941, fim de 41, eu pretendia estudar engenharia, mas por questões financeiras, que naquele tempo não existia cursinho, chama cursinho, para fazer acesso à medicina ou engenharia, tinha que ser feito em São Paulo. E por questões financeiras eu não pude realizar esse sonho. Então, o que apareceu foi a oportunidade de entrar na Marinha. O Brasil estava na guerra, então havia necessidade de pessoal para a Marinha Mercante. E eu fiz o concurso em dezembro de 1941. Dezembro de 1942. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Antes disso, um pouco antes ali, que o senhor, com 17, 18 anos, o senhor fazia o quê? 17, 18 anos, eu trabalhei sem carteira assinada, que naquele tempo não podia falar nem carteira assinada. Se falasse em carteira assinada, o jeito era logo despedido. E eu trabalhei no da Vigil, essa ótica que existe até hoje, lá na Rua Frei Gaspar. Trabalhei com o bisavô do proprietário atual. E eu trabalhei lá, trabalhava nas férias. Nas férias do colégio, primeiro dia de férias, já ia trabalhar no da Vigil. Outra coisa que me lembro da época também, assim que eu acabei o ginásio, fui fazer o serviço militar, reservista do Exército. E eu fiz o serviço do Exército, era reservista, né? Reservista de segunda categoria. Tiro de guerra, você
Tiro de guerra. Só que o nosso era o tiro de guerra, tinha um tiro de guerra naval e tinha a escola de instrução militar, que era no campo da Portuguesa. A pessoa fazia o curso durante 8 meses e, no final do curso, tinha a prova final. O que era a prova final? Era fazer a marcha de 24 quilômetros, que seria sair do campo da Portuguesa e ir até, marchando, até a Praia das Vacas. A Praia das Vacas onde é? Aquela praia Paranapuã, é a praia que fica do lado de lá, depois da Ponte Pênsil. Então, nós íamos para lá. A viagem, marchando, na ida, era mais ou menos 12 quilômetros. Saía de manhã daqui, chegava lá mais ou menos no começo da tarde. Aí fazíamos exercício de tiro ao alvo lá. E depois, no dia seguinte, nós voltávamos. Alguns desistiam no meio do caminho. Então, isso aí já não recebia o certificado de reservista. Outra coisa que me lembro desse tempo também é que, num dos exercícios que fizemos no tiro de guerra, era fazer tiro ao alvo. Tiro ao alvo era feito no Jabaquara, onde hoje é atrás da onde age a atual Santa Casa. E naquele tempo, até 40, a Santa Casa era aqui na rua São Francisco. Era em cima onde é o túnel hoje, ali é a Santa Casa. Então, em 1942, 41, 42, quando eu fiz o tiro de guerra, havia um exercício mensal de tiro ao alvo, que era feito aquele terreno que fica bem atrás da Santa Casa, junto ao Jabaquara ali. E um dos episódios que me lembro, que não esqueci mais, fica em um dos exercícios, um dos atiradores tinha um burro pastando em cima do muro, e o cara atirou lá, ninguém sabe quem foi, que ele ficou calado, matou o burro. E aí o sargento lá reuniu meia hora depois apareceu o dono do burro, era lá um sitiante, reclamando. Esse burro custou 40 mil réis. Cada atirador eram 150 atiradores, cada um deu 1 mil réis, era mais ou menos 150 mil réis, só que o burro custou 40 mil réis. Quem ficou com a diferença, não sei também. Eu não vou dizer quem ficou com o dinheiro, então saber, mas quem ficou com o burro. Isso é algum fato que a pessoa se lembra dessa época aí. Você lembra assim de bailes, carnaval na época? Lembro. O carnaval era feito durante o dia, o desfile era feito na praia e à noite era feito na rua João Pessoa. Chama-se curso, né? Curso. As meninas iam lá sentadas no paralama, carro aberto. Isso é o que eu me lembro ali. Ingresso na Marinha, estava em plena guerra, aí eu fui embarcar, eu tive embarcado em 3 navios, entre os muitos que eu embarquei, durante a guerra eu embarquei em 3 navios. Antes de embarcar, você fez escola onde? Fiz a escola de Marinha Mercante no Rio de Janeiro, escola de Marinha Mercante no Rio de Janeiro. E logo em seguida embarquei e embarcamos em zona de guerra. Como era feita a viagem durante a guerra? Eram navios, 15, 20 navios, chama-se comboio, 15, 20 navios, que iam junto mercantes e iam acompanhados por 4 ou 5 navios de guerra. E um dos navios, se algum navio ele largasse fumaça, ele era afastado do comboio, ele era mandado tirar fora do comboio, ele ficava sozinho, sem proteção. Naquele tempo não existia ainda aparelhagem sofisticada, como tem radar hoje, sonar, não tem, né? Então era para evitar que o submarino visse a fumaça à distância. Então aquele navio que estava com problema na queima de carvão, que era um navio a carvão, não era um navio, era um navio a carvão, então esse navio era retirado do comboio. Eu fiz durante 2 anos e meio, viajei durante a guerra e na costa do Brasil, e tive a sorte de não ser torpedeado, né? O Lloyd, a Marinha Mercante, tinha mais ou menos uns 80 ou 90 navios. Desses daí, 31, 32 navios mercantes foram afundados, e mais 3 navios de guerra, devido a ações de guerra, também a Marinha perdeu.
Então, o Brasil perdeu, entre os navios mercantes de guerra, durante a guerra, perdeu 35 navios. Perderam, mais ou menos. 700 mais ou menos 700 marinheiros. Entre oficiais e marinheiros, né? O senhor embarcou em quantos navios você está falando? Eu embarquei em 3 navios durante a guerra. Cuiabá, o Recife Lloyd e Gávea Lloyd. Todos da Lloyd, Os 3 do Lloyd. Sendo que o Recife Lloyd e o Gávea Lloyd, o Cuiabá era um navio misto de passageiros. E o Gávea Lloyd e o Recife Lloyd eram 2 navios que foram apreendidos durante a guerra. O primeiro era ex-dinamarquês, então o governo brasileiro prendeu o navio e colocou o nome do navio do Lloyd. Um era o Arizona e o outro era a Iquitas, era um navio italiano, um italiano e outro dinamarquês, que o governo brasileiro prendeu e entregou para o Lloyd brasileiro. E batizou com esses nomes, o nome Recife Lloyd e Gávea Lloyd. A Dinamarca, na época, estava sob o comando do eixo? Não, a Dinamarca estava ocupada. Só que o navio dela estava aqui no Brasil, estava internado, ele não pôde viajar lá para a Dinamarca. Então, o governo brasileiro apreendeu o navio e pôs a bandeira brasileira neles. O italiano não, o italiano foi preso aqui, era presa de guerra, e nós tínhamos embarcado nele. O senhor, como filho italiano, não tinha problema, não? Não, não teve problema nenhum. Não, o pessoal aqui, pessoal que era filho italiano, os alemães e japoneses que moravam aqui em Santos, eles foram logo mandados para o interior. Inclusive, amigos meus, que eram filhos de japoneses e filhos de alemães, a família foi toda mandada para o interior. Os italianos continuaram morando aqui em Santos, só que o meu pai ou minha mãe, para viajar até São Paulo, tinha que ter um salvo-conduto. Tinha que ir na polícia, na hora de política social, aí eles davam um passaporte autorizando de ir a São Paulo, dizendo onde iam e para voltar a tal hora. O italiano foi, vamos dizer, teve alguma consideração especial com os italianos. Não para mim, os meus pais, não é isso. Isso para toda a colônia? Assim? Toda a colônia, a colônia japonesa e alemã foi toda mandada para o interior, não teve escolha. E os italianos, então, deram essa colher de chá. Eles autorizavam a sair de Santos, contanto que desse o local onde eles iam ficar, e já com hora marcada de voltar. Usava-se um passaporte. O senhor embarcou por que patente? Bom, eu embarquei, primeiro embarque foi como segundo piloto. Segundo piloto. Aí eu fui fazer fiz vários cursos. Durante a guerra eu era segundo piloto. E depois, em seguida, sobre a carreira, embarquei durante a guerra como segundo piloto, cheguei a primeiro piloto também. Depois depois que acabou a guerra, então eu fiz os cursos imediatamente superior, que seria imediato e comandante. Durante esse acompanhamento pelos navios de guerra, houve alguma situação assim que algum navio tivesse sido atingido? Não, houve vários alarmes que eu tive sorte, né? Vários alarmes de possível ataque submarino. Houve já. Então, o pessoal ficou todo em posto de preparar as baleeiras, entendeu? Os navios mercantes tinham um armamento auxiliar. Os navios mercantes levavam na popa um canhão dado pela Marinha de Guerra. Dado não, colocado pela Marinha de Guerra. E os navios mercantes eram sempre acompanhados com um marinheiro ou sargento artilheiro que vinha da Marinha de Guerra. Então, quando havia qualquer alarme de possível ataque submarino, todo mundo já ficava preparado. Colocava salva-vida, preparava o bote de salva-vida se precisasse para descer. Então, além disso, era constante preocupação. Durante o dia você tinha boa visibilidade, olhava bem, tudo, mas à noite você, sem mais nem menos, podia receber um torpedo. Não é isso? Como que era a guarnição na navio mercante? Tripulação, como que era? Bom, a tripulação seria como em que ponto? A graduação do pessoal do navio tinha o comandante, a segunda pessoa era o imediato, depois o primeiro piloto, segundo piloto, depois vinha o primeiro maquinista, segundo maquinista, terceiro maquinista, 2 telegrafistas, um conferente
eram navios antigos, entendeu? Eram navios, hoje não tinha aquele recurso que nós temos hoje de radar, de sonar, não tem nada. E então, hoje em dia, aqueles navios que tinham a média de 50 a 60 tripulantes, hoje em dia esse navio se resume a 15, 16 só. Naquela época tinha 60 tripulantes? 60 tripulantes. O abastecimento, que era carvão, né? Era carvão. E como é que é isso? Era manualmente? Era manual. O navio chegava no porto, então tinha o carregamento de carvão, aí no porto era com guindaste, né? E o carvão ficava no convés, depois tinha o depósito de carvão, chamava os carvoeiros. Os carvoeiros o que era? Pegavam o carvão, punha perto na praça de máquinas para alimentar as fornalhas, e as cinzas depois eram içadas para fora e ficavam no convés do navio. E foguista? Tinha foguista também. Cabo foguista e fogueiro. Cabo foguista, carvoeiro. Hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje em dia está tudo... Fala um pouco da tripulação, assim. Como é que era? Bom, Treinamento, disciplina, o povo que estava lá dentro. bom, a disciplina não é... A disciplina no mercante, ele é mais... não é tão rígida como no navio de guerra, né? É um pouco diferente. Então, a gente convivia de acordo com aquele material, aquele recurso que nós tínhamos, entendeu? Por exemplo, outra coisa, os navios não tinham frigorífico. Então, alguns navios desses aí, na popa do navio, que é a parte de ré do navio, eles tinham lá o chamado chiqueirinho. O chiqueirinho era o seguinte, levava-se cabra, porco, galinha, tudo. E o cozinheiro de madrugada, para matar a galinha, não era tanto barulho, não, nem cabra. Mas quando ele matava o porco, era uma gritaria que todo mundo acordava, entendeu? Então, matar o porco... Porque hoje em dia não, hoje em dia você tem, os navios já recebem o suprimento, a alimentação, tudo congelado, não tem problema nenhum. E o navio tem frigorífico lá a bordo, tem geladeiras enormes, tudo. Naquele tempo não tinha nada. E o pessoal se acostumava àquilo ali, não era novidade nenhuma, não. O pessoal se adaptava àquilo ali. Como que era o rancho? O rancho seria o arroz, feijão, bife. Tinha um dia que tinha galinha, uma vez por semana tinha porco, e outra semana era cabra, entendeu? Então, não existia grande novidade. Era de acordo com a época, os recursos que nós tínhamos naquele tempo. Hoje em dia, você falando em frigorífico, no meu tempo, poucas pessoas, voltando atrás, na infância, poucas pessoas, no meu tempo ainda, poucas pessoas tinham geladeira em casa. Geladeira em casa. Então, quando a pessoa, de acordo com se a família fosse mais ou menos abastada, ele comprava, cada 2 dias ele comprava uma pedra de gelo. Tinha a fábrica de gelo Vila Matias, então eles passavam na rua vendendo gelo, vendiam em quadrados. E hoje em dia não, hoje em dia, qualquer pessoa tem frigorífico, hoje tem geladeira, tem tudo, não tinha coisa nenhuma. Então, o que era para conservar comida? Era uma pedra de gelo que a pessoa envolvia em panos bastante para durar bastante. Televisão, então? Televisão, não, rádio já era novidade. Rádio era, eu ia nos vizinhos para ouvir rádio, entendeu? Então, o primeiro rádio que eu vi foi o rádio de Galena, vocês ouviram falar. Galena era um cristalzinho que se ouvia. Eu via só a PRB4 e a PRG5 aqui de Santos, que não tinha mais nada. E esse povo do mar é um povo rude, não era? Os marinheiros, não era? É mais fama. Mais fama. Porque o rude tem em todo lugar. Todo lugar. Isso dizer que o marítimo tem uma mulher em cada porto, isso é balela. Eu acho que o jeito, quando for correto, ele pode estar em terra ou em mar, ele é correto. Então é lógico que você estando no mar, você tem oportunidade de conhecer outros pessoais. E se você não vai numa cidade que você nunca foi, qual é o local? Você não vai na igreja, você não no museu. Você vai, geralmente, às vezes você vai para a boate. Entendeu? Então a boate. Tinha briga dentro do navio? Não, como hoje em dia pode ter. Aqui no meu tempo houve um caso aqui em Santos, mas o navio não estava em viagem. O cozinheiro, aqui na altura do Armazém 9, aqui em Santos, um cozinheiro matou o comandante e o imediato.
porque ele resolveu aquele dia, ele estava... Naquele tempo não se usava essa palavra drogado, não existia, devia ser ou maconha ou qualquer coisa. E aquele dia deu um ataque, alucinou o sujeito, e ele resolveu que naquele dia não ia fazer a comida. E resolveu matar o comandante imediato, aqui em frente ao Armazém 9. E os dois que morreram foram homenageados com o Lloyd, com o nome deles. Um foi imediato João Silva, e o outro foi o comandante Lira. Criaram 2 navios com o nome desses que foram assassinados, o comandante imediato. Mas essa parte de indisciplina pode haver em terra também. Aqui em terra é que o marítimo tem muita má fama. Existia muito má fama que o marítimo era desordeiro, beberrão. Não era nada disso, não. É lógico que tinha pessoal também que não era grande coisa, mas é como em terra também. E aqui, o que era a boca de ferro? Boca de ferro era um sistema, hoje em dia, os navios têm sistema eletrônico, que a pessoa fala ali e dá um alto-falante, atinge a todo o navio, 100 metros do navio. Só que naquele tempo era novidade, pilha, material eletrônico, não existia aquilo ali. Então usava-se um megafone portátil de ferro e as ordens eram dadas no grito. Então, tinha até um comandante, o comandante que tinha mais força, era a voz dele mais forte, chamava-se Peito de Aço, porque era o comandante Peito de Aço, era o comandante mais forte da Marinha Mercante. Mas quem estava no navio de aço que estava mais, Não, era quem dava a ordem do navio largar o ferro, o chefe geral é o comandante, e o chefe da disciplina é o imediato, carregado imediato. Você fala aqui na guerra, quem trabalhasse em luz. Outra guerra. Viajava, o que era... Hoje em dia, o navio pode estar com luz, sem luz, isso não quer dizer que o submarino já tem aparelhagem sofisticada, que ele vê o navio com bastante distância, tem o sonar, tem o radar, entendeu? Então, à noite, naquele tempo, o submarino se atacava quando ele visse realmente, não por aparelho, ele tinha que ver com a vista dele, que ele não tinha aparelhagem sofisticada. Então, os navios, à noite, eles eram obrigados a viajar todo apagado, não podia nem... Para fumar, tinha que fumar dentro do camarote, não podia fumar fora. E navio todo apagado. Já imaginou 10, 12 ou 20 navios, todos apagados e acompanhados por 4, 5 navios de guerra, todos eles apagados. Então, a pessoa fica... como é que você vai dizer? Mas como é que viajar apagado? É que a vista, de acordo com a dificuldade que você tem, ela vai se acostumando com a qualidade. Você, quando vai entrar no túnel aqui, o que você deve fazer? Você primeiro fecha a vista um segundo antes de entrar. Fecha, que quando você abrir, aí você se acostuma com o túnel. O senhor, quanto tempo você ficou na Marinha Mercante? Eu fiquei de 1943 a 55. Aí Desculpe. não, você, o senhor fez todo o ciclo? Senhor não, você. O senhor está no céu. O senhor foi até comandante? Até comandante. Eu fiz os cursos, quando entrei para a Marinha Mercante, em dezembro de 1942, eu passei a ser praticante. A seguir, fiz o curso de segundo piloto. Em 1947, fiz o curso de primeiro piloto. Em 1950, fiz o curso de capitão de cabotagem, que seria o imediato. E em 1952, eu fiz o curso de capitão de longo curso, que é o comandante do navio. O capitão de cabotagem, o que vem a ser? Capitão de cabotagem, a carta dele, o diploma dele, dá direito a comandar navios aqui na costa do Brasil. E o capitão de longo curso, ele viaja para o mundo inteiro, porque é a capacidade, é o título que ele tem, a importância que ele tem. Quais suas viagens o senhor fez? Como? Viagens. Muitas. Eu não tenho, tenho. Eu viajei, vamos dizer,
praticamente metade do mundo, né? Viajei a América toda, aqui na América do... Foi Argentina, Venezuela, Colômbia, Uruguai. Nas Antilhas, eu viajei para Cuba e na América fui Estados Unidos. Agora, na Europa, para a África, eu fui em Senegal. E na Europa, eu estive em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda e Alemanha. Qual o país que assim, lhe marcou mais? Que guardou mais saudade, assim, mais... Olha, o saudade meu eu tinha do Brasil, vou ser franco. É o melhor lugar do mundo, com todos os problemas, eu acho o Brasil o melhor lugar do mundo, com todos os problemas, tá certo? Então, eu viajei para a Europa, acompanhei a Europa logo depois da guerra e vi restos de guerra, né? Aquela cidade toda praticamente destruída. Quando eu viajei para a Alemanha, a Alemanha estava ocupada por 3 países. A Alemanha não era independente, tinha a zona alemã, aliás, 4. Não, tinha a zona alemã, tinha a zona americana, a ocupação russa, ocupação francesa e ocupação americana, e ocupação inglesa. Desculpe. Você teve em Cuba antes da Revolução? Tive em Cuba. Era bem diferente. Tive antes do Fidel Castro. Passou por lá? Como? Passou por Cuba? Não, tive lá em Havana, mas era antes do Fidel Castro, né? Tive lá em 1947, 48. Não chegou a voltar lá? Não, depois não. E as Antilhas, você foi? Como? Fora Cuba, que país você teve nas Antilhas? Eu tive, nas Antilhas foi só Cuba. Só Cuba, Venezuela e fico nas Antilhas também. Venezuela e Colômbia. E Trinidad também. Trinidad e Tobago. São 2 ilhas que tem lá. É mesmo governo, mas são 2 ilhas distintas. Em que ano o senhor entrou na praticagem? Praticagem entrei em 1956. E o que o levou a entrar na praticagem? Bem, eu achei que houve essa oportunidade de ficar perto da família então eu fiz o concurso para a praticagem. Embora eu tivesse, vamos dizer, vacilado, não foi com muita convicção que eu vim, porque eu estava comandando o navio. Então, eu tinha certas mordomias a bordo do navio, e isso pesou. Mas a parte de... Eu tinha casado, recém-casado, aí achei que era melhor vir para a praticagem. Como que era namorar e viajar? Bom, aí a pessoa tem que administrar, né? Aí tem que viajar. Eu, quando comecei a namorar em 52, eu estava embarcado, e só houve um pedido da minha futura mulher, né? Ela fez um pedido. Disse, olha, a vida de marítima é uma vida sacrificada. Porque tinha gente que casou e depois de casou, aí se arrependeu, a mulher começou a reclamar o tempo todo. Então, combinamos, eu e minha mulher, olha, você já sabe que a vida de marítima é sacrificada, eu estou gostando da carreira, a carreira boa, era comandante de navio, e já sabe que é sacrificado. Aí ela disse assim, só tenho um pedido a fazer a você. Eu digo, qual é? É não embarcar em petroleiro. Nunca embarque em petroleiro. Então, atendi esse pedido, então embarquei em navio misto, né? Meio passageiro, meio cargueiro, mas em petroleiro eu não embarquei, não. Mas, por sinal, eu fui ter um problema muito grande com petroleiro depois que eu vim para a praticagem. Mas assim, como o senhor, essa vida de embarcar, desembarcar, essa questão do senhor? Não, a pessoa se acostuma, porque, veja bem, o pessoal de bordo, ele tem fama de farrista, não é nada disso daí, não. Então, não tem nada de... É a vida sacrificada, é como eu estou lhe dizendo. Como apareceu essa oportunidade, eu largar a vida do mar, eu vim para a praticagem, por isso que eu vim. Mas a vida
ganha-se bem, o pessoal embarcado, entendeu? Ganha mais que em terra. Aí a pessoa tem que pesar, tem um custo-benefício. Ele pode estar ganhando muito, mas é sacrificado. Então, ele chega num ponto de equilíbrio, entendeu? Ele vê se é conveniente ele ganhar mais, estando afastado da família, ou perto da família, ganhando menos. Aí trata-se de você fazer um estudo, administrar isso daí, como é que vai fazer. Você ganhava bem na Marinha? Ganhava bem, sim. Muito bem. Agora não, agora o padrão de ganho deles diminuiu bastante. Da Marinha Mercante caiu bastante. Mas, no mesmo tempo, ganhava-se muito bem. Qual é a diferença entre ser comandante e vir a exercer a função da praticagem? Não, o prático, o comandante, ele é o responsável total pela embarcação. Tá certo? Tanto na parte de disciplina, como de navegar correto, levar a carga de navio, levar os passageiros, tudo a bom termo. Ele ter capacidade de agir em qualquer momento que haja necessidade de tomar providência. E o prático, ele é um assessor do comandante. O prático o que é? A pessoa que conhece bem o porto. O comandante tem que conhecer o mundo inteiro. O comandante tem que ter capacidade de pegar uma carta náutica e ir para qualquer parte do mundo. Ele recebe, olha, você vai para a Rússia, vai para o Japão. Ele tem que ter capacidade para isso. O prático não, o prático ele fica mais restrito à responsabilidade. Ele assessora o comandante quando chega na barra, qualquer entrada de porto, o comandante não tem obrigação de conhecer todas as particularidades de todos os portos do mundo, não tem condição. Então ele conhece da barra para fora, onde tem bastante profundidade. No porto, o prático sobe a bordo do navio, quando ele chega à próxima Ilha das Palmas, aqui em Santos, e ele orienta o comandante quais os locais que o navio pode navegar com cuidado, sem sofrer encalhe ou sem sofrer qualquer dificuldade. Ele é o orientador do comandante. Então, em nenhum momento ele assume a função? Não assume a função. Ele nunca assume o comando, não. O comandante é um só. Ele é uma autoridade só. É lógico, ele se baseia nas informações do comandante, do prático. Se ele vê a qualquer momento que o prático não está lhe dando as informações necessárias, o conveniente, ele não veja no prático muita segurança na orientação que ele está dando, ele pode a qualquer momento ele dispensar o prático, para o navio e pede outro prático. Isso ele pode fazer. Fala da história da praticagem. Como que começa a praticagem? A praticagem são homens que conhecem bem o porto, os práticos, né? E são os orientadores do navio, orientam o comandante do navio, desde a barra até o local de atracação. Então, fala assim, hoje a praticagem é organizada. É, isso. Mas como que ela anteriormente? Bom, antigamente, isso é lá embaixo, então, que eu ouço falar, os práticos, eles ficavam na ponta da praia e no Monte Serrato tinha uma chamada Atalaia. Ficava um indivíduo lá com um binóculo. E eles, quando os navios surgiam no horizonte, eles punham dar um sinal de bandeira com umas bolas, e a praticagem lá de lá com o binóculo, ela via da orientação que estava chegando ali na barra. E por telefone, depois eles confirmavam que o navio estava a tantas milhas do local, perto da Ilha das Palmas, quantas milhas faltavam para o navio chegar na entrada do porto. São os primórdios da praticagem. Depois apareceu a telefonia, o navio tinha um rádio, tinha um sistema de comunicações mais modernos, e hoje em dia, então, está mais aperfeiçoado ainda, está bem adiantado. Hoje em dia, a praticagem tem lá no seu quadro, ela tem um sistema de AIS, é um sistema de televisão, que a pessoa acompanha o navio se aproximando do porto. Fora isso, os navios também têm sistema de rádio, que eles se comunicam diretamente com a praticagem e dão orientação a que distância eles estão, a hora que eles querem o prático, e diz qual é o calado do navio, o tamanho do navio, para o agente tomar providências no local que ele deve atracar. Que antes era informal, não era? Antes era informal. Começou
Isso. Eram pessoas, vamos dizer, sem muita instrução, porque os valores envolvidos não eram tão grandes. Antigamente eram barcos de madeira de 15, 20 metros, depois passou para 50 metros. Hoje em dia nós temos um navio aqui no Porto de Santos com quase 300 metros, 290 metros. E a carga que ele tem vale milhões. Então é muita responsabilidade hoje em dia. Mudou isso daí, entendeu? É por isso que a praticar naquele tempo, não. Você era navios menores, ele passava em qualquer local. Né? Um navio pequeno, de 15, 20 metros, 50 metros. Hoje em dia não, navios bem maiores e com um valor que ele transporta muito, muito grande para entregar para quem não tenha muito conhecimento. No Porto de Santos, a manobra para um navio grande desse porte assim, é muito complicado para entrar? Não é. É o que diz a palavra prático. A pessoa, ele entra na praticagem, ele teve o concurso agora, e o pessoal deve entrar ano que vem, ele, depois que forem classificados, ele passa a ser chamado praticante de prático. E ele, durante um ano, ele acompanha o prático, durante um ano. E ele, então, seria mais ou menos como dá para um garoto novo para dirigir um carro que ele nunca dirigiu. Então, ele primeiro vai com o guia do lado e, durante o tempo, ele é acompanhado, depois já larga em lugar de movimento. Essa é a função do praticante de prático. Eu estou querendo fazer essa pergunta, porque em algumas ocasiões eu observo que navios relativamente grandes são acompanhados de 2 rebocadores. Alguns vão até por 3 rebocadores. Dependendo do navio, às vezes o navio chega aqui na barra do porto e o navio tem qualquer problema de máquina, problema existe qualquer limitação de funcionamento dos aparelhos do navio. Então, o comandante pede logo que na barra ele seja acompanhado por um rebocador para dar assistência para ele no caso de falharem os recursos de bordo. Que a praticagem é obrigatória. Não, os da Marinha não existe. É que é facultativa. A Marinha ela pede prático se ela quiser. Mas geralmente eles pedem prático, entendeu? Geralmente. Mas não são obrigados. Obrigado é qualquer navio estrangeiro é obrigado, e navio brasileiro com mais de 200 toneladas ele é obrigado a pedir prático. E aí chama-se praticagem obrigatória. Fundou na praticagem de São Sebastião? A praticagem de São Sebastião não existia a praticagem lá. Em 1959, começaram a vir aqui os superpetroleiros, navios petroleiros grandes. Eram navios, pelo porte dele, o calado dele, não dava a condição dele vir direto lá da Arábia Saudita, dos portos que tinham petrolíferos. Esses navios eram muito grandes, e calado também grande, não dava condição dele entrar direto em Santos. Então, o recurso foi, o navio ia primeiro a São Sebastião, que tem mais profundidade que Santos, eles iam lá a São Sebastião, e saíam daqui de Santos navios menores, chamavam-se aliviadores. Esse navio iam lá, encostavam nesse navio muito grande, tiravam parte da carga dele, quer dizer, o calado dele, a profundidade dele passava a ser menor. Aí esse navio podia ir para Santos. Aí, então, essa manobra, ela aumentava os custos do navio. Porque ele era, em vez de vir direto para Santos, ele era obrigado a descarregar parte da carga em São Sebastião para outros navios menores. Então, isso aí significava custos. O que fez? A Petrobras, então, fez um terminal lá de petroleiro que, hoje em dia, a carga toda é descarregada em São Sebastião. Isso foi em 59. Eu fiquei lá de 59 até 1994. Não, até 99. 59 a 99 fiquei lá em São Sebastião. Antes não tinha prático lá? Não tinha prático lá, não. Então, eu fui o primeiro navio lá em agosto de 50, julho, acho que foi junho de 59, eu fui levar o navio menor aqui de Santos, lá para São Sebastião. Esse navio de grande porte estava lá esperando. Chegamos lá, tiramos parte da carga dele,
E ele, então, teve condições, esse navio, que era de um porte muito grande, teve condições de vir para Santos, porque ele já estava, chamava-se aliviado, né, menos calado. E aí você ficou trabalhando para os navios encostarem lá no porto mesmo? Agora não. Agora, então, depois de 59 até 64, 65, foi construído o terminal da Petrobras, que hoje em dia está lá, o terminal Almirante Barroso. Os navios, então, muito grandes, eles vão lá, descarregam toda a carga lá e já não vem mais a Santos. Lá de São Sebastião para Santos tem um oleoduto, vem de São Sebastião até Santos. Nesses anos todos de prática, assim, de navegação, como é que o senhor analisa assim, o crescimento dos portos? Bom, Porto de Santos, principalmente. o Porto de Santos é o que eu conheci. Eu conheci o Porto de Santos. Hoje Santos tem o complexo do Porto Santista, ele tem o porto aqui de Santos, o porto que é a parte do Guarujá, um porto que é a parte lá da Cosipa, o Batão, Piaçaguera, a Lemoa, não existia nada disso. Então, quando eu comecei a praticagem em 1956, o Porto de Santos ia do armazém do Cais de Saboó até o armazém 27. Posteriormente, então, foi construído o cais do 31 até o armazém 39. E do lado do Guarujá não existia nada. Então, hoje em dia, existem aqueles terminais de contêineres. Como o senhor viu crescer aí no porto? Eu vi, é modernismo, a pessoa está crescendo, né? Cidade, vamos dizer, o porto mais importante da América Latina. Então, eu vejo com bons olhos isso daí. Acho que o porto está crescendo e bastante, sim. Qual era o reflexo disso dentro da organização sua? O senhor foi presidente? Eu fui presidente da Praticada de Santos, fui de 80 até 84, 80, 84. E a pessoa acompanha, depois vem sangue novo, como chama, vem outros diretores e tudo, e essa é a vida, não tem novidade nenhuma, não. A pessoa acompanha e está vendo crescer, então... Acho... Qual foi o maior susto que o senhor levou dentro dessa atividade? Bom, da atividade minha, o maior susto que eu levei foi um petroleiro lá em São Sebastião. Aí é que volta aquela promessa antiga que eu fiz para minha mulher, tinha pedido, quando eu estava noivo. Disse, olha, vou fazer um pedido, porque é bom a pessoa fazer as regras antes do jogo do que depois. Ele disse, a vida é sacrificar e tal. A pessoa, sendo entusiasmo, ele aceita qualquer condição. Então, vamos definir as regras. Não vai, falando com a minha mulher, não vai depois que eu embarcar, casar e começar a reclamar que a vida é dura, a vida de marítimo é dura. Eu não sabia que ainda vinha para praticar, já estava na Marinha Mercante. Então ela fez aquele pedido que eu já falei anteriormente, não embarque em petroleiro. Tá certo, então, faz acordo. Acontece que não embarquei em petroleiro, mas em São Sebastião eu ia lá não como marítimo embarcado em alto mar, eu ia só para fazer a manobra do porto. Então, isso ela concordou, não, aí está certo. Numa dessas manobras, eu fui manobrar um navio grego, uma tripulação grega, acho que era bandeira de conveniência, acho que era navio panamenho, não sei, e a tripulação grega, a tripulação mista grega e africana também. E na hora que eu desatraquei o navio, fui fundear. Fundear seria tirar o navio do cais para fundear no meio do canal de São Sebastião. Era um navio muito velho, mal conservado, e na hora que ele foi largar a âncora para fundear o navio, deu uma faísca. E o navio estava com muitos gases. O navio explodiu. Bom, para ter ideia, o navio foi a pique em 3 minutos. Foi a pique. Não tem valente. O que eu senti, esse negócio de dizer que está valente, é conversa mole. Então, a pessoa explodiu o navio e lá no meio do canal, não sei se conhece São Sebastião, o canal ali. Então, o navio pegou fogo, com fogo e explosão. Só tinha um lugar do navio onde não tinha, a chama não tinha chegado, era na popa do navio. Então, todos nós corremos para lá, eu, comandante, eu era o prático, o comandante e a tripulação, corremos lá para a popa e nos atiramos da água.
um coitado lá, ele foi atingido, esse morreu na hora, na explosão, não sei que peça pegou na cabeça, esse ficou estendido na hora. E mais 8 gravemente feridos. E nós, quando pulamos na água, tivemos que nos afastar nadando, com pressa, porque o fogo já estava em volta do navio. E fomos salvos lá pela lancha da praticagem. Esse é que é o susto que levei. Tá certo? Então, qual o nome do navio? Alinapê. Alinapê. Dele eu ainda guardo a recordação de uma boia salva-vida que eu consegui agarrar e está comigo guardada lá em casa. E esse navio se encontra ainda lá? Não, o navio foi a pique na hora, então ele não teve mais condições. Ele ficou de uma tal maneira atingido, ficou irrecuperável. Ele ficou irrecuperável. E então a Marinha de Ordem para a questão de meio ambiente, ele teve que ser cortado todo em seções e todos aqueles pedaços do navio foram levados para alto mar. Teve um custo enorme aquilo ali. A companhia foi multada e tudo. Aí, esse detalhe de custo eu não sei, não. E ele estava vazio? Estava vazio. Só que o petroleiro, quando ele vazia, ele é mais perigoso que o navio carregado. Porque o navio petroleiro, quando descarrega, ele fica cheio de gases. E ele transportava óleo cru. O óleo cru não tem perigo nenhum. O óleo cru, bruto. O óleo bruto, se você pegar um fósforo, pois aí ele não pega fogo. O óleo bruto não pega. Era óleo bruto. Só que o navio, quando descarrega, ele fica cheio de gases. É como fogão a gás. Então, na hora que o navio largou a âncora, deu uma faísca, era um navio muito velho, deu uma faísca e essa faísca ocasionou a explosão nos tanques do navio. Essa que foi a recordação mais que eu tive ali e que não tem valente, não. O que eu senti, esse negócio de dizer que não teve primeira conversa mole. Então... Socorro, procede esse dito popular que navios gregos sempre são mal conservados, são navios assim... Aqui não tem nenhum grego, não. Então, pode descarregar. Não, a fama que tem. Tem um ditado que diz... Não, acho que é mais ou menos assim. Grego não é nacionalidade. Grego é um negócio, entendeu? Não sei se tem algum parente grego aí. Eu me dou com alguns amigos meus, são filhos de gregos. E eles são conhecidos, eles grandes navegadores, mas em matéria de conservação, a pessoa, então, quanto mais navio velho, tem navios, por exemplo, duram 15, 18 anos. Eles conseguem fazer o navio funcionar durante quase 30 anos. Só que agora as leis internacionais estão proibindo que navio com mais de 18, 20 anos não leve mais petróleo, entendeu? Mas os gregos ficaram ricos nisso daí. Pegavam navios, punham no seguro. Então, para eles era um grande negócio navio no seguro. E a pica era um grande negócio navio a pica. Não sei se tem algum grego aí, vai ficar zangado comigo. Como era lidar com tanta gente, mais variados idiomas, assim, procedência? É só pegar a prática, né? Porque a língua universal hoje em dia é o inglês. Então, se você fala com um americano... Minutos? Sei. Se você fala com um americano... ele tem a máxima má vontade de entender em você. O americano não tem boa vontade nenhuma. Se você fala com o europeu, ele tem meia vontade de entender você. Agora, se você fala com um russo, um chinês, eles são limitados no inglês como nós somos também. Então, há facilidade de comunicação. Os 50% que ele sabe de inglês e 50% que tem, com a boa vontade, você se entende. Agora, se você vai falar com um americano, não tem nenhum americano aqui ajudando aqui. Você vai na América, a primeira vez que eu estive na América, eu estava no restaurante e pedi um copo d'água. Eu falei, meu inglês era de ginásio, né? Give me glass water, please. What? Water. Ele não entendeu. Aí eu apontei para um copo. Aí ele falou, ora. Então, quer dizer, ele tem a máxima vontade de não te entender. Se você está falando com um chinês, que ele entende
inglês tanto quanto eu, existe mais facilidade de comunicação. É boa vontade, chama-se boa vontade, o esforço. Então, você fala com chinês, com árabe, com russo, você fala isso daí. O inglês é limitado. Então, são aquelas 40, 50 palavras que qualquer um entende. Então, com boa vontade, você entende. Aconteceu um incidente lá no petroleiro, a patroa deu muita bronca depois? Pô, a patroa o que houve foi o seguinte. Imediatamente, quando eu estava lá em São Sebastião, que foi essa explosão, alguém telefonou para minha casa. E era a hora do Jornal Nacional. E tinha um casal que estava na praia lá de São Sebastião, eles filmaram toda a explosão. E passou logo em seguida no Jornal Nacional. Passou isso aí, no Jornal Nacional. E alguém lá ligou para minha casa, olha, o seu marido está em São Sebastião e teve uma explosão do navio. Então, foi ela e meus 2 filhos foram para lá. Eles chegaram lá, a explosão foi 8 horas da noite. Quando foi 11h30 da noite, eles estavam lá já. Mas foi um susto danado. Eu não queria que contasse. Era esperar a notícia do dia seguinte, porque a pessoa, olha, teu marido estava lá, explodiu o navio. A pessoa lá pensa o pior. Pensa o pior, entendeu? Então, foi um amigo da onça meu que ligou logo para minha casa. Não devia ter telefonado. Foi isso que aconteceu, mas... Não nada, não? Não, você já avisa. Isso aqui é para alguma coisa, você esquece. Né? Não, eu olho aqui na do senhor Marcelo. Tá aqui do seu ladinho, tá bom? Pronto, tá. Tudo aqui. Segunda parte. Escuta, 10 minutos. Vamos inaugurar uma fita. Conte qual o motivo determinante do qual o senhor veio a ser brasileiro. Como diz aí, eu sou brasileiro por acidente. Por quê? Aí é coisa particular da família, mas acho que não seria muito pertinente, mas eu vou contar já que vocês estão perguntando. Meu pai, quando nasceu na Itália, com 8 meses, ele foi para a Argentina com os pais dele. 8 meses. E ele ficou na Argentina até os 19 anos. Aos 19 anos, ele voltou para a Itália. Voltou para conhecer o resto da família dele. Ele ficou esse tempo todo fora da Itália. Voltou lá com 19 anos. E conheceu a vizinha da família dele, que seria a minha mãe. Minha mãe, 14, 15 anos. E conheceu, começaram a namorar e resolveram casar. Daí, naquele tempo, casavam novos, né? Minha mãe com 14, 15 anos e meu pai com 19. Meu pai tinha a profissão de fotógrafo. Então, meu pai tinha resolvido ficar na Itália. Ele ia abrir um ateliê fotográfico e não ia mais voltar para a Argentina. Quando ele estava já em plena lua de mel, 3 ou 4 semanas, quase um mês, ele foi convocado para o serviço militar italiano. O que era serviço militar italiano? O pessoal pegava o reservista e mandava para uma colônia italiana, as colônias italianas, que era a Tripolitânia, que hoje chama-se Líbia, ou então a Abissínia, que hoje é a Etiópia, né? É a Etiópia. E ele recebeu aquela comunicação em plena lua de mel. Muitos anos ficava? 2 anos. E o serviço militar era feito nas colônias italianas durante 2 anos. Meu pai pesou, poxa, estou em plena lua de mel, com um broto de 14, 15 anos aqui. 3 meses casado. Não vou ficar mais aqui na Itália. Prepara toda a tua bagagem e vamos para a América. Eles chamam América, qualquer país aqui. Isso parece até uma coisa de cinema. E minha mãe preparou toda a bagagem, já prepara toda a bagagem, que amanhã mesmo vamos para Nápoles. Nápoles era o porto italiano que vinham muitos imigrantes para o Brasil. Ele foi lá, metade da bagagem da minha mãe eram bonecas. Preparar a bagagem de um dia para outro. Foi uma choradeira da mãe dela, dos pais e tudo. Aí ele resolveu com aquele fogo de amor, de plena lua de mel. E eles vieram assim que eu
meu pai encerrou, ele abriu um ateliê fotográfico, encerrou aquilo ali, pegou minha mãe, foram para o porto, ver qual era o primeiro navio que vinha para a América. Ele não tinha destino, ele vinha para a América. Era um navio que vinha para o Brasil. Ele disse, é esse mesmo que eu vou. E, naquele tempo, existia muita facilidade de embarcar, entendeu? Hoje em dia é mais rigoroso e tudo, tem muito... Não havia cota de imigração, não havia nada. Podia vir à vontade do Brasil. E eles vinham embarcar para a América. Não sabia nem o que era. Minha mãe não sabia que era Brasil, não sabia nada. Então, vieram o primeiro porto, foi Santos. Então, ele desceram em Santos, e ficaram estabelecidos aqui. Então, foi assim que eu vim nascer no Brasil, quando eu podia ter nascido na Itália. Então, eu sou brasileiro por acidente. E meu pai nunca mais voltou para a Itália, e minha mãe depois voltou, porque meu pai passou a ser desertor. Mas ele foi desertor por quê? Por causa de paixão, de amor. Casado, novinho. Isso é. Então, minha mãe depois voltou mais 3 vezes para a Itália, ainda visitar os parentes dela. Meu pai não podia voltar porque ele passou a ser desertor na Itália. Mas nunca caducou essa, Anistia. nunca teve anistia, não, cara? O quê? Como ficou desertor, mas não... Não, depois dos 70, pela lei italiana, o desertor que foge de serviço militar, ele aos 60 anos extingue a punição. Então ele podia voltar, mas aí ele depois não quis mais voltar, não. Ele foi falecer com 74 anos e fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E minha mãe, infelizmente, faleceu com 93 anos. Ele chegou a abrir algum estúdio fotográfico Aqui, teve aqui em Santos, Ele teve aqui na rua General Câmara, onde era a antiga Casa Guanabara, lembra a Casa Guanabara? E teve ali e teve na rua São Leopoldo também. Tinha algum nome artístico? Não, era Foto Estúdio. Foto Estúdio. Ele tirou foto lá. Eu tirei foto Eu num também. estúdio chamado Foto Estúdio. É? Tem uns 4, 5 anos. Não, mas ele foi... Não, meu pai já faleceu em 74. Não, mas esse eu nasci em 45. Mas você tirou uma Foto Estúdio também? Foto Estúdio, tem uma foto bem antiga da Foto Estúdio. Então vai ver que foi cliente do meu pai, eu não sabia. Pô. Várias fotos. É? Foto Estúdio ele tinha. Ele teve ali na rua São Leopoldo e teve na rua General Câmara. Tem uma escadaria essa que subia lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Foi cliente do meu pai, então tá bom. Comandante cônsul, pode chamar de comandante? Agora pode chamar. Fala mais da praticagem, assim, do desenvolvimento. Desenvolvimento da praticagem, você tocou no assunto. Bom, eu já toquei qual é a função do prático, a responsabilidade do prático, tá certo? Isso eu contei. Agora, o que é o seguinte, existe uma ideia, hoje em dia chama-se tudo baratear custos. O custo Brasil. Só que existe uma ideia do governo de fazer praticagem concorrente a essa praticagem que existe aí, baratear custos. Mas ficou provado isso daí e nada impede que o governo faça a sua praticagem. O que deve existir, o cuidado que deve ter, que o prático ele tem que ter responsabilidade, certas manobras, ele tem que ter o cuidado de alertar que certas manobras são perigosas. Pode ser devido à correnteza, devido à visibilidade, devido à falta de calado, devido às condições do navio. Então, a praticagem é um órgão, ele assessora a Marinha. A Marinha tem um departamento que trata das praticagens, e a praticagem é subordinada tecnicamente à capitania. Quando existe alguma dificuldade para o navio atracar, a praticagem é obrigada a comunicar à Marinha a dificuldade. Então, aquela manobra tem que ser abortada. O que é a manobra abortada? A manobra tem que ser suspensa, e a manobra suspensa ocasiona a demora de um navio de 3, 4 horas. Só que o armador, ele como tem seguro contra tudo, os armadores têm seguro contra tudo. Até se o navio pegar fogo, se o navio bater algo, o armador recebe aquele seguro.
Então, ele não está preocupado com o que vai acontecer com o navio. Mas o prático, se tiver um acidente, ele é chamado à responsabilidade. Então, ele é obrigado a orientar o comandante do navio que aquela manobra não deve ser feita. Se o navio atrasar 3, 4 horas, o armador raciocina como o custo do navio é uma média de 30 a 40 mil dólares por dia. Cada 2, 3 horas de atraso representa um prejuízo de 8, 10 ou 12 mil dólares. Então, o armador, como tem seguro contra tudo, ele não está preocupado se vai ter acidente. Se tiver acidente, ele vai receber a indenização. Mas o prático é chamado, o prático pode ser punido porque ele não deu a orientação devida. Então, tem esses choques de interesses. A parte comercial se choca com a segurança. Existe uma ideia de fazer uma espécie E os armadores se queixaram com a Secretaria de Portos que eles, às vezes, são prejudicados devido ao atraso do navio. Então, houve uma ideia de fazer uma praticagem independente, que seria subordinada à Secretaria de Portos, para fazer concorrência com a praticagem atual. Mas não existe nada, inclusive a praticagem hoje é formada por 36 práticos. Se eles quiserem, eles podem trabalhar também com o Porto. Independente, nada impede que ele trabalhe independente. Mas eles são unidos em cooperativas, em associações, para preservar a responsabilidade do prático. Então, é isso que está havendo, essa que eu leio de vez em quando no jornal, que vai formar prático, concorrente. A razão é essa. Não existe, nada impede que exista um prático independente que vai fazer uma manobra perigosa, nada impede. Ele pode, não precisa trabalhar com uma associação, ele pode trabalhar independente. Essa aqui, em resumo, a história é essa. Mas essa é uma associação, uma cooperativa? Era a cooperativa, agora a associação. É associação, isso daí. Como é que funciona assim? Quem que vai exercer a função? É por escala? Como é que é? É por escalas. Então, no momento, nós temos uma média de 9 práticos por dia, Eles trabalham 2 dias direto e depois tem 6 dias de descanso. Sendo que nesses 6 dias, se houver necessidade, qualquer um desses para ter um descanso, eles são chamados para voltar ao serviço. De plantão permanente, existe sempre 9 práticos. A qualquer hora do dia e da noite, o ano inteiro. É um serviço 24 horas. 24 horas por dia, você pode... Durante a implantação dessa lei, modernização dos portos, 8.630... É isso. E isso aí, houve alguma alteração na praticagem? Quiseram enquadrar os práticos nessa lei? Justamente. Aí é que tem... Existe, dentro dessa lei, existe lá um detalhe qualquer aqui que faz acreditar que a intenção é que existe uma praticagem concorrente com a atual. Eles acham que a praticagem cobra muito caro. Nada impede, só que para formar prático, a autoridade é a Marinha quem forma o prático, entendeu? Nada impede que na formação de práticos ele vai trabalhar sozinho, pode até trabalhar para a Secretaria do Esporte, pode trabalhar independente, não existe nada demais. O perigo é o seguinte: se houver concorrência, amanhã o que eu acho, eu prático achar que é uma manobra perigosa, o concorrente, para efeitos de ganho, ele acha que aquela manobra não é perigosa. É muito perigoso, muito sutil a pessoa definir o que é perigoso e o que não é perigoso. Entendeu? Então, a praticagem, ela no momento, ela orienta e alerta que certas manobras não podem ser feitas, entendeu? Então, e a Secretaria dos Portos, e os armadores e agentes, eles querem querem menos dificuldades. Mas o prático ele é obrigado a alertar quando existe alguma dificuldade para a manobra do navio. Esse que é não é bem choque, é pontos de vista diferentes, que está sendo discutido isso daí. Mas nada impede que haja prático concorrer. O prático não é obrigado a trabalhar na associação, ele pode trabalhar sozinho. Então, a
formação do prático é por instrução da Marinha. Da Marinha, a Marinha que orienta. Quem dá o diploma de prático é a Marinha. Certo. E agora, e o balizamento e todas essas... Isso tudo também é a Marinha, isso tudo é função da Marinha. O prático é obrigado, quando existe qualquer problema na sinalização do porto, ele é obrigado a comunicar à Marinha, e a Marinha vai lá, então, se tiver algum farol apagado, boia fora do lugar, ou apareceu algum banco de areia que não estava previsto, ele é obrigado a orientar a Marinha. O concurso de prática é feito pela Marinha. Feito pela Marinha, fiscalizado Passa pela... o concurso lá, aí vai para qualquer porto. Né? Qualquer porto. Ele agora, o último concurso, foram 2.400 candidatos para 117 vagas para o Brasil inteiro. Santos, então, vai receber 22 novos práticos agora, o ano que vem. Qual seria o porto assim, cujo o exercício da praticagem seria mais difícil no Brasil? Olha, esse sentido de mais difícil é um sentido muito vago, entendeu? Muito vago. É como eu estava dizendo, cada porto tem a sua particularidade. O prático de Santos, ele conhece bem Santos. Ele não conhece Paranaguá, ele conhece Santos. Ele sabe de cor todo lugar onde tem menos água, onde tem uma rocha, onde tem mais correnteza. Ele sabe tudo isso daí, entendeu? Então, existe agora, por exemplo, vão ser 22 vagas para Santos, vai ter vaga para o Rio de Janeiro, vaga para Paranaguá, vaga para Rio Grande, para o Brasil inteiro. Qual é a maior praticagem, a menor praticagem, assim, número de práticos? A maioria do Brasil agora é Santos com mais prático. Depois vem Rio de Janeiro, Paranaguá, Vitória e Rio Grande. Esse número é proporcional ao movimento? É de acordo ao movimento do navio. A Marinha faz um cálculo, ela então determina quantos pratos tem que ter cada porto. Qual é o porto que tem menos práticos? O porto que tem menos práticos são pratos que não tem movimento e tudo. Seria Ilhéus, Porto Fraquinho, São Luís do Maranhão. Aí tem quantos práticos? Quantos práticos tem no porto desse? 3 pratos, tem no mínimo 3 pratos. É o mínimo. Santos nós estamos agora com 36 e vão vir agora mais 22 práticos. Vai para 50 e poucos práticos. Olha uma pergunta. Seu consórcio, tem mais alguma coisa? Cônsul. Cônsul. Comandante cônsul. Há uma passagem interessante que o senhor falou sobre visualizar um dirigível que sobrevoa a cidade de Santos. Foi em 36. Era uma novidade aquilo ali, então juntou todo mundo. Então foi um fato assim notório no momento. Foi. Aquilo ali, a tribuna deu a primeira página, a fotografia do dirigível e tudo. Em 33 ou 34, não sei. Então. E o avião que bombardeou a Fortaleza? Fortaleza, eu acho que eu contei isso daí também. Chamava-se Vermelhinho. Vermelhinho foi na Revolução de 32, né? Que sabe, aquela pretensa ideia que nunca houve isso, que São Paulo queria separar do Brasil, não era nada disso. São Paulo se revoltou contra a ditadura do Getúlio. Então, o Porto de Santos foi bloqueado pela Marinha de Guerra e veio um avião do Rio de Janeiro e bombardeou a Fortaleza. Nós estávamos ali na praia, minha casa era na beira-mar, em frente à Ilha Porchá e tudo. E nós vimos, chamava o avião Vermelhinho, largando bomba em cima da Fortaleza. Ele devia ter 9, 10 anos, foi em 32. Qual Fortaleza? Fortaleza Itaipu. Itaipu. Isso daí, Fortaleza Itaipu. Como o senhor viu a Revolução aqui de 32? Olha, eu não recordo muito bem. Eu sei que aquele ali havia um fanismo muito grande, de ouro. Minha mãe, por exemplo, deu ouro. Tinha a frase que dizia assim, dê ouro para o bem de São Paulo. E minha mãe deu aliança de casamento. Minha mãe e meu pai deram aliança de casamento de ouro. Deram para ver o fanismo que havia naquela época. E receberam um anelzinho de ferro. Estava escrito lá, dê ouro para o bem de São Paulo. Vê como era o entusiasmo que havia naquela época para São Paulo. Né? Deu ouro para... Dei ouro para o bem de São Paulo. Dê ouro para o bem de São Paulo. E na aliança, a pessoa dava aliança, o relógio, qualquer coisa, e eles davam um anel de ferro. E estava escrito no anel, dei ouro para
Dei ouro para o bem de São Paulo. E as greves de Santos? O senhor lembra das greves? Lembro isso daí, das greves de Santos, greves do Porto, que era a greve da estiva em 63, 64. E no navio espanhol, que não carregaram o navio espanhol. Aquilo ali foi uma época que seria eu não peguei essa, mas eu ouvi falar isso daí. Era um navio, era um pessoal, os estivadores, como havia a ditadura do Franco, então apareceu um navio aqui espanhol, então eles, para mostrar a sua revolta contra a ditadura do Franco, então resolveram não descarregar um navio espanhol. Foi isso daí que houve. E aquele navio com cara que bateu? Com cara, esse aí foi um navio que estava aqui na praticagem, acho que em 59, um navio que bateu nas pedras lá em São Sebastião. E eu fui a pedido da Wilson Son, que era a companhia de rebocadores, houve um pedido que eu levasse um rebocador lá para ver se tentava retirar o navio, mas não deu. O navio já estava perdido, já tinha se partido ao meio e tudo. Foi esse que Com várias latas de azeite saíram boiando? Foi isso daí. Todo mundo tinha lata de azeite lá em São Sebastião. Lata de azeite, garrafa de vinho. Era navio pequeno, era o Concar. Era navio pequeno. Na época da Guerra Fria, o senhor chegou a ver por aqui um socialista, coisa assim? Bom, foi até bom você falar. Eu tive uma questão com o navio, acho que deu na tribuna também, a questão com um comandante russo. Eu fui manobrar navio russo. Aliás, naquele tempo não era Rússia, era União Soviética, né? Agora a Rússia é independente, né? Se dividiu. E eu fui para bordo do navio, manobrar e tudo. Lá, a bandeira era foice e martelo. Né? Eu cheguei a bordo, porque normalmente a pessoa chega e se dirige ao comandante em inglês, tudo bem. Tá? E eu estou vendo que na manobra você vai de um lado para outro, de cada lado do navio, para manobrar, controlar o rebocador, a velocidade do navio. E eu estou vendo que entre eu e o comandante tinha um elemento, uma pessoa que estava me acompanhando o tempo todo. Eu digo, e na hora que acabou a manobra, quando você terminar a manobra do navio, você dá para o comandante o talão de serviço. É um certificado para efeito de cobrança, dizendo que a manobra foi feita, então ele assina aquela manobra. Na hora que eu fui dar para o comandante o talão de serviço, essa pessoa que estava nos acompanhando o tempo todo, ele tirou da minha mão o talão. Eu falei, mas quem é você? Eu falei para ele. Aí ele puxou da minha mão e eu arranquei da mão dele, eu sei que o talão rasgou e caiu no chão. Aí eu falei, comandante, quem é esse daí? O senhor não é o senhor comandante, mas ele é o comissário. Só que eu não sou obrigado a conhecer a legislação soviética. Isso é comissário. Então, agora acabou, isso daí não tem mais. O que era o comissário? O comissário era um elemento do partido que ele manda mais que o comandante, ele manda mais que qualquer autoridade, ele manda mais que um oficial do Exército, manda mais que o oficial do Aeronáutico, manda mais que o comandante. Ele seria uma Gestapo. Gestapo o que é? Era uma força que tinha na Alemanha, mais que qualquer militar. Aí eu falei, comandante, mas isso aí... Não, ele é comissário, sabe? Aí o cara começou a achar ruim comigo lá. E houve uma discussão muito grande. Saiu palavrões, que eu não vou dizer aqui o que era, que eu falei em inglês para ele, mas ele entendeu bem. Aí, entendeu? E foi uma briga danada, foi feio o negócio, a bordo do navio. Já tinha acabado a manobra. Trata-se do documento que era meu e ele rasgou, e eu rasguei também, arranquei da mão dele. E ele falou que ele ia fazer uma representação na Embaixada Soviética, que naquele tempo era em 1960, 61, não sei. A embaixada ainda não existia Brasília, ainda era no Rio de Janeiro. Aí eu disse, pode fazer a reclamação. Eu falei, mas ele disse outra palavra em inglês, que ele entendeu bem. Aí ele virou bicho comigo,
E virou que ia fazer a representação que eu tinha desrespeitado as leis soviéticas, tudo ali. Foi feia a briga. E realmente, uns 10 dias depois, eu fui chamado na capitania, pela Marinha, fui chamado na capitania do esporte para explicar. E veio uma reclamação enorme que, resumindo, era o seguinte: eu tinha desrespeitado a legislação soviética. Aí eu disse, comandante, eu não sou obrigado a conhecer, isso é internacional, a maior autoridade de navio é o comandante. Ele é o comandante. Não existe no nosso tratado internacional alguém que sobrepõe ao comandante. E ele achou por bem, então não liga isso daí. E acabou em nada também. Mas houve uma embaixada soviética com o governo brasileiro. Tá certo? Foi uma satisfação que tomei conhecimento que a autoridade, no navio russo existe mais autoridade que o comandante, que é o comissário. Então, parabéns. Só que nós não tomamos conhecimento disso. Foi um... Certo. E tudo que acontece é o comandante que tem que ir para falecimentos, casamentos, certo. É como se fosse um outro país. Ah, certo. Não, o comandante tem poder. O comandante pode até realizar casamentos a bordo. Ele tem força de lei um casamento a bordo, ele pode. A pessoa morre a bordo, ele recebe o certificado de óbito assinado pelo comandante. Então, naquele momento, o senhor estava na União Soviética? Não pelo seguinte, que era... Não, dá licença. O russo, dá licença. Trata-se de uma questão de manobra de navio. Manobra de navio. Ele estava se inserindo dentro de um fato que quem decide é o comandante e o prático, não é ele que é a autoridade. Não existe... A União Soviética pode ter lá o fiscal dele, tinha a Gestapo na Alemanha, tinha o KGB. Então, o KGB na Rússia e Gestapo na Alemanha. Falar nisso, em cultura de país, agora foi bom você tocar isso daí. Só mais um fato que é diferente, mas é pertinente. Falar o que é cultura e cada país tem seu regime. Em 1947 e 48, o primeiro navio que foi a Lisboa, depois da guerra, foi um navio brasileiro. Eu era o primeiro piloto. 47. E o navio ia dar uma recepção a bordo, em Lisboa. Então, houve um convite. Um convite do comandante do navio para as autoridades do porto. Seria o prefeito, o comandante do exército lá, o comandante da aeronáutica e o capitão do porto. E os agentes do navio, algum juiz, algum desembargador lá, pessoas importantes da cidade. Então foi emitida uma série de convites, uns 20 convites aí, 20, 18 ou 20, para um coquetel que ia ter a bordo, navio brasileiro. Que ia à Europa, que ia a Portugal, a Lisboa, a primeira viagem depois da guerra. E eu era piloto, então eu fiquei no porta-ló do navio. Porta-ló, que é a entrada do navio. Ele fica lá recebendo os convidados. Eu tinha a lista de convidados. O pessoal ia chegando, eu ia recebendo. Conferia, entrava, vinha com convite. E eu notei que no lado do cais, fora do navio, eu estava no porta-ló é a entrada do navio. Então, no cais tinham 3 brutamontes, quase 2 metros de altura. É PID. Mas eu não sabia que era PID, não sabia. Aí, eu não sou obrigado a estar, então tá bem. Aí chegou um casal de brasileiros, bem arrumados, aparência muito bom casal, e vieram falar comigo. Disse, olha, somos brasileiros e eu gostaria de visitar o navio. Eu sei que agora tem um coquetel, mas nós não queremos participar do coquetel. Não é porque nós queremos dar uma corrida no navio, navio brasileiro, então nós queremos visitar o navio. E eu vi que pelo estado deles, eram pessoas bem apresentáveis e tudo, então não haveria problema desde que eles não participassem do coquetel. Não é questão, é para ter organização, né? O coquetel era para 20 pessoas, então são 20 pessoas.
Mas nada impedia que eles queriam correr o navio, que nada ia prejudicar o coquetel. Estava feito lá no salão de recepção do navio. Disse, não tem problema, não. Aí, quando eu falei que não tinha problema, aí um desses três chegou, ficou na porta assim, disse, vocês têm convite? Falei, português, né? Disse, não tem, não, então não vai entrar. E eu tinha permitido a entrada. Ele disse, mas ele não tem, eles são não, por aqui assim e tal. A voz de arrogância bem grande. Nisso, o comandante estava no navio, ele viu aquele troca de falas entre eu e lá o cara mais ou menos alterado. Aí o comandante desceu. E o comandante era um jeito grandão também, de quase 2 metros de altura. Aí, mais ou menos o tamanho dos PID lá dos... Aí houve uma discussão, o comandante achou ruim com ele. O comandante disse, não, mas eu quero convidar. Aí o português falou, não, se não tiver na lista que foi mandada para a polícia, eles não vão entrar. Bom, e o comandante era um jeito mais ou menos, dado o tamanho dele, era um jeito valente. Para você ter ideia, antes ele tinha tido uma briga, ele brigou com 3 estivadores aqui em Santos e botou os 3 estivadores fora do navio, para ver o tamanho do cara desse comandante. Só que os elementos da PIDE eram também caras bem reforçados. E ficou uma discussão feia, e o comandante queria entrar. Eu sei que um deles lá, um desses 3 aí, ele pôs a mão aqui na arma. Comandante, o senhor não vai entrar, senão o senhor vai sofrer as consequências. Aí veio o prefeito e o capitão do porto, chamaram o comandante de lado e disse, olha, comandante, não adianta, porque a PIDE é Polícia Internacional, é? Polícia Internacional de Defesa do Estado. Isso, PIDE. Então, eram uns 3 brutamantes. O prefeito e o capitão do porto chamaram o comandante de lado. Disse, comandante, não adianta que esse pessoal tem mais força do que eu como prefeito e capitão do porto. Não adianta, não vou entrar. Então, seria mais ou menos, seria essa KGB ou seria então a Gestapo. Então, são países. Lá fomos obrigados a reconhecer, porque estava em Portugal. Então, diferente desse da KGB que estava aqui no Brasil, é diferente. Então, são comportamentos. Se esse fato tivesse dado comigo lá na Rússia, eu era obrigado a baixar a orelha e ficar quietinho aqui. Aqui não, aqui nós estamos no Brasil. Foi esses 2 fatos distintos, com culturas diferentes, não é isso? Que você é obrigado a aceitar. Não é para ser covarde, é a realidade, entendeu? Então, tem que adaptar, aceitar. Gostaria de agradecer ao comandante Cônsul, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, da Unimonte, e espero que podemos falar outra vez com vocês. Foi um prazer, uma honra receber vocês, com as perguntas que foram todas elas pertinentes, tá certo? E queria agradecer a atenção que vocês tiveram comigo também, certo? Uma boa tarde para vocês.